Aleluia. Jesus é o Rei dos Reis. Só um amém? Dá glória a Deus, Ele é Rei dos Reis, Senhor de vivos e de mortos. Foi para isso que Ele ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. O Senhor Jesus é Senhor de vivos e de mortos. Amém? Tem algum vivo aqui? Achei que estava todo mundo morto. O Senhor Jesus é Rei de vivos e de mortos. Os que estão vivos têm que dar glória a Deus, gente. Amém? Se você está vivo, é para Deus que você está vivo. E você está vivo para Deus porque Jesus morreu por você. Ele derramou o seu sangue por você. Ele conquistou a morte por você. Ele venceu as trevas e a morte por você. Ele acalmou a tempestade do mar por você. E Ele acalma o teu coração pela palavra dEle e pelo Espírito Santo, porque te ama. Ele me ama. Ele nos ama. Em todo tempo é motivo de dar glória a Deus. Pode não ser gritado, mas pode ser um glória a Deus baixinho? Pode, mas precisa sair dos seus lábios. Amém? Você está feliz com Jesus ou não? Amém? Você está vendo Ele aqui? Está vendo Jesus aqui? Mente não. Pode mentir não, crente não mente. Não é, meus irmãos? Amém, gente? Quando a gente fala assim é para poder despertar um pouquinho, para poder sair da inércia e para poder continuar com o espírito de adoração, porque foi para isso que Ele nos convocou aqui e nos trouxe aqui, para adorá-lo, para exaltá-lo, para louvá-lo e para dizer que só Ele merece nossa adoração, nosso respeito, nossa consideração e a nossa esperança. Quem é a tua esperança? Fala para o teu irmão aí, quem é a tua esperança? Recebeu a resposta certa? É Jesus a nossa esperança, amém? É a tua esperança, âncora da tua alma, é o que vai te manter até a volta dele. É a esperança. Se você não tiver esperança em Jesus, você vai desistir na primeira encruzilhada. Na primeira tempestade você retrocede. Mas Jesus está aí pronto para sustentar, pronto para te fazer superar todas as lutas, todas as tempestades. Amém? Já deu para dar uma aquecida aí? Nas cordas vocais? Amém, irmão? Você já aqueceu, né? Já aqueceu aqui. Gente, amanhã tem um evento aqui para os homens, cuidando da saúde, né? Será transmitida aqui uma palestra pelo Dr. Lucas e todos os homens da CEAF e amigos e conhecidos estão convocados para poder estar aqui e poder participar dessa palestra. Poderá ser muito útil para a nossa vida, né? Especialmente aqueles que têm uma idadezinha mais avançada, né? Como eu, tem que cuidar mais da saúde, né? Do que o Alessandro, por exemplo, né? Do que os que são bira, né? Já está na flor da força aí, né? Mas eu também tem muita lenha para queimar ainda, não tem? Amém? Ainda tenho muita lenha para queimar. Então você não desista. Quem tem Jesus tem lenha para queimar até Ele voltar. Não ouvi nenhum amém. Glória a Deus. Gente, hoje eu estou engraçado, né? Tem que fazer assim para você rir, ué. Mas por que eu estou fazendo isso? É porque nós precisamos nos relaxar na presença de Deus. Às vezes eu fico ali, cabeça baixa, parece que eu estou caladinho. Não estou, não. Em espírito, a coisa está moendo. E com o Filho de Deus é assim. As coisas parecem calmas por fora, mas por dentro são lutas. Como diz Paulo, né?
temores por dentro e lutas por fora. Mas nós que temos Jesus, podemos descansar nele, porque ele é o nosso descanso e a certeza de que nós estaremos com ele por mérito dele, exclusivamente dele. E isso é que é o trunfo de Deus contra Satanás. Não é mérito nosso. Porque se fosse mérito nosso, estaríamos fritinhos antes de Jesus voltar. E mal pago, né? Já viu o ditado, né? Mineiro. Frito e mal pago. Aí o pastel, como é que é o pastel que nada, né, irmão? Igual pastel no azeite, né? O crente cheio do Espírito. Azeite de carne é duro isso, né? É isso aí. Gente, então amanhã, eu esqueci de orar o olhar, se é 19h30 ou 20 horas, mas vamos marcar para 19h30, amém? A palestra aqui, 19h30, né? Todos os homens estão convidados, se as mulheres quiserem vir também, eu acho que não vai fazer mal, né? As mulheres também cuidam da saúde, não cuidam? Ou não, só os homens? Cuidam, né? Mulher cuida mais ainda, mulher é mais vaidosa do que homem, né? Apesar de que tem muito homem vaidoso, né? Ixi, e como tem. Mas eu quero compartilhar com você da palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Se você encontrou, é 5:12. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, que merece toda a nossa mobilização quando entramos na presença dele. Verso 12 até o 15. Nós vamos ler responsivamente para todo mundo participar, todo mundo ler junto, com força, para não ser confundido com a versão do outro, ou se vai ler por aqui também, não tem problema, que aí todo mundo lê junto também. Mas se quer usar a tua Bíblia, leia bem forte, porque às vezes a versão de um é diferente da versão do outro e começa a querer se perder nas palavras, né? Isso é estratégia de homens que nunca ajudou nada em Deus, só atrapalhou. Mas eu tenho a minha versão, vou ler por ela, amém? Você fica à vontade. Verso 12 diz assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. 15. Amém. Feche seus olhos, quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, tua palavra é viva e vivifica aqueles que querem ser vivificados. Por isso nós te pedimos nessa noite que o Senhor esteja trazendo o teu Espírito Santo, vivificando, reavivando, avivando, fortalecendo na fé cada um dos teus filhos e daqueles que ainda não conheceram e nem abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo, que nessa noite possam ser quebrantados em seus corações, em suas mentes, ter uma visão mudada, transformada,
e render-se aos pés de Jesus não é humilhação, mas é vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre a condenação eterna. Por isso, Deus Santo, te pedimos a ação livre do Teu Espírito Santo nessa noite, no meio de nós e dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para o seu vizinho assim, ó. Diga assim, ó. O Espírito vai te pegar. Cuidado. O Espírito de Deus, viu? Não é o Espírito enganador, não. O Espírito de Deus vai te pegar. Amém? Aqui não tem ninguém como cachorro cotó, né? Todo mundo está nas oportunidades. Dentro da oportunidade que Deus dá. Por isso eu quero falar com você sobre o caminho dos homens. Tem um filme que é brasileiro, eu acho. Eu esqueci o nome dele, mas é o negócio dos homens. Não tem um filme brasileiro assim? Um título? Vocês que são versados em cinema aí. Quem aqui gosta muito do Netflix? Vamos voltar ao que o David falou aqui no fim de semana passado, né? Quem gosta muito do Netflix pode dar essa notícia, não é verdade? Mas eu não vou comprometer ninguém, viu? Não precisa responder, não precisa falar. Só fica refletindo sobre a importância do Netflix na tua vida cristã. Amém? WhatsApp também. Instagram também. YouTube também. Tem tanta gente torcendo assim, ó. Falou em YouTube, Netflix, Instagram, começa a torcer assim, ó. Eu estou olhando para vocês, mas não é para dizer com vocês não, tá? Não é, irmão? Já notou alguém assim torcendo o nariz? Não? Mas falar o que o David falou no fim de semana passado é algo comum nos dias de hoje, já não é? Quantos escravos do WhatsApp tem aqui? Ninguém tem coragem de falar. Claro, não precisa falar. Deus está vendo. Deus sabe. É meu filho, escravo de novo. É minha filha, escrava de novo. Mídia. É ou não é? É o que tem acontecido. No texto que lemos, fala sobre Adão e Cristo. A função e o papel de um, a função era a mesma, seria a mesma, mas o papel foi mudado. A realização de um e de outro foi diferente como resposta diante de Deus. E o que nós vemos é quando Deus decidiu fazer o homem, Ele o criou com a intenção de formar um povo só para Ele. Exclusivo só para Ele. Para quê? Para que Ele desse louvor. Para que o adorasse em espírito e em verdade. Como João revelou para nós. E Deus procura aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não pela razão, mas pelo espírito. No espírito. É esses que Deus procura. E Deus queria formar um povo para Ele dessa forma. Diz lá em Isaías 43, 21. É um povo que Ele queria formar por louvor dEle, do nome dEle, porque Ele preza, zela pelo nome dEle. Deus tem ciúme do nome dEle. Não é da reputação, é do nome dEle, porque Ele não pode falhar, Ele não mente. Ele não pode deixar um representante dEle fazer um papel diferente do que Ele é. Porque Deus é o eu sou. Ou seja, eu sou o que eu sou. Ele não tem alteração. Ele não tem variação. Então, quando Deus criou o homem, Ele o criou alma vivente. Ou seja, tornou ele alma vivente. Ou seja, Ele fez um boneco de pó, de terra. Dizem os estudiosos que é do pó mais fino da terra. E parece mesmo, né? Porque você já viu um defunto putrefando? Já viu um cadáver putrefando, em putrefação, em decomposição? Pega e derrete na sua mão, né? No seu dedo, se você apertar assim, derrete, vira água. Assim a carne, toda a carne é assim. Carne de animais, de ser humano, é desse jeito. Vira bicho.
Mas é uma associação desse pó da terra com o fôlego da vida que Deus criou, que Deus jogou nas narinas do boneco de terra que foi chamado de Adão. Ele também fez a mulher para ser companheira de Adão e colocou os dois num lugar onde ele, homem, teria o domínio e o poder sobre tudo que foi criado por Deus, inclusive sobre a mulher. Falar disso agora, as mulheres não acham bom não, né? Mas Deus fez isso para que o homem não fosse solitário, fosse maçante a vida dele, só comungar com Deus, apesar de que a comunhão com Deus, eu acho que supre todas as necessidades do ser humano. Todas. Mas ele criou o homem e a mulher, colocou eles num lugar muito confortável e deu uma ordem para ele, uma responsabilidade para eles. Vocês vão crescer, vão procriar, vão multiplicar para formar o meu povo. Mas Deus sabia que eles precisariam de alguma prova. O plano inicial de Deus era ter comunhão com o homem. O plano inicial de Deus nunca foi a salvação. O plano inicial de Deus é comungar com a criatura que ele fez, a sua imagem e semelhança. Era o plano inicial de Deus. E porque ele tinha feito, gerado vida num boneco de terra, ele poderia, com aquela dedicação, se fosse de Adão, até um tempo foi, mas se houvesse uma dedicação completa, Adão poderia ter gerado uma descendência santa e feito um povo santo para um Deus santo, e esse povo iria adorar a Deus em espírito e em verdade, porque estaria na presença e nos cuidados, na proteção dele. A razão da existência humana é realizar o desejo do Criador. Todo homem e toda mulher precisava ter essa consciência. A razão da minha existência é fazer a vontade do meu Deus, do meu Criador. Ele me criou, me fez, me conhece. Ele sabe a hora que eu choro, que eu estou enfadado, que eu estou cansado, que eu estou doente. Ele sabe a hora que eu necessito de alguma coisa. Ele sabe. Por que ele sabe? Porque ele é onisciente. Foi ele que te criou. Ele sabe quantas células tem seu corpo. Ele sabe disso. Mas o homem falhou ao ser provado por Deus quanto à sua obediência e dedicação, e ele preferiu dar ouvidos à cobiça. Alguém aqui cobiça alguma coisa? Já cobiçou? Claro, é da índole humana, cobiça. Mas nasceu com o ser humano? Não. No início, não. Nasceu depois. Quando Adão resolveu abrir ou dar atenção para outra fala que não fosse a de Deus, do seu Criador. Quando ele fez isso, ele com certeza rompeu o acordo que estava feito com Deus. Porque Deus tinha dito para ele: você pode fazer tudo menos isso. Você sabe o que é isso que Deus falou que não podia, não sabe? Mas Adão, pela sua ajudadora, resolveu concordar com ela e entrar em rebelião contra Deus. Infelizmente, para nós, Adão fez isso. E porque ele fez isso, atraiu para si o quê? Maldição. A terra foi amaldiçoada por causa desse ato de Adão. Adão foi privado da presença de Deus. Foi expulso do lugar, daquele lugar confortável, suprido de tudo que eles precisavam. Tinham tudo que eles precisavam e necessitavam e queriam. Eu imagino a abundância de víveres que existia naquele jardim onde Deus colocou Adão e Eva. Ainda hoje a gente pode provar um pouquinho desse jardim aqui, quando nós estamos assim com Deus. Por causa dessa desobediência e a separação do homem para com Deus, todos os homens foram taxados de mortos para Deus. Essa morte
não é a morte física, é a morte espiritual. Separados de Deus. Não podem mais ter acesso a Deus. Não podem mais sequer ouvir a voz de Deus. Infelizmente, quando isso aconteceu, é porque a morte entrou no mundo. E entrou por causa do ato de Adão. Passou a morte a todos os homens, porque o homem resolveu dar o governo que ele tinha, dado por Deus, colocar sob a serviência de um governador desse mundo, que o homem deu de graça para ele governar, Satanás. E por causa disso, todos os homens provaram a morte, ou seja, a separação total de Deus. Homens e mulheres, crianças, tudo. Com isso, como a morte passou a reinar, quem tem o poder da morte é o diabo. E quem é o pai da mentira é o diabo. E quem é o pecador que transgrediu primeiramente contra Deus foi Satanás, que o nome já diz que é adversário de Deus. E aí o pecado então passou a dominar o homem. De dominador, passou a ser dominado. A diferença de que quando Deus cria, Deus dá governo, Deus dá domínio, Deus dá autoridade. Mas quando negamos o poder de Deus na nossa vida, perdemos tudo que Deus coloca. Por quê? Porque Deus não pode ser infiel ao seu nome. Se Ele deu, Ele não revoga. Mas Ele não pode aceitar um representante dEle com um coração corrupto. É questão de tempo. É destituído. Temos exemplos de reis na Bíblia que aconteceram isso, como Saul, por exemplo, o mais notável, mais comum é Saul. Esse é o caminho do mundo. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz que todo homem é assediado pelo pecado. Por quê? Porque está no reino de Satanás. Todos os homens estão no reino de Satanás. Todos nós vivemos nessa terra que se tornou domínio de Satanás. Por que o coração é endurecido? Por causa do engano do pecado. Hebreus 2, 2, Hebreus 3, 12 e 13. O engano do pecado endurece o coração. Então é um nãozinho aqui, um nãozinho ali para Deus, né? Um nãozinho acolá, e de repente o coração está endurecido, já não ouve mais a voz de Deus. Por quê? Por causa do engano do pecado. Coração endurecido. Esse é o caminho do mundo. Ele impõe o estado de morte a todas as pessoas. O reino do mundo impõe, ele não pergunta se quer, ele impõe o estado de morte, ou seja, separados de Deus, a todo homem, todo ser que respira. Provérbios 16, 2 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Todos os caminhos do homem são puros aos olhos dele. E os homens que têm os seus caminhos puros segundo os seus olhos é porque não têm a consciência de Deus nas suas vidas. Quem não tem a consciência de Deus nas suas vidas, não sabe que Deus conhece as intenções do seu espírito, porque Ele pesa o espírito. Deus comunica com o homem pelo espírito. E Deus olha o espírito de cada homem. E de acordo com o que o espírito de cada homem reage diante de Deus ou na presença de Deus, o seu coração se volta ou se afasta de Deus. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz que todo caminho ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Você já ouviu o ditado de alguém falar, todos os caminhos levam a Deus? Você concorda com isso? Todos os caminhos levam diante de Deus, mas a Deus não. Todos os caminhos levam as pessoas a se colocarem diante de Deus. Tribunal, o tribunal de Cristo, o trono branco.
Vão lá sim, todos. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, 25. Ele coloca uns à direita e uns à esquerda. Para uns ele disse que conhece, mas para outros ele disse, não vos conheço. Por que ele faz isso? Porque ele conhece os corações. Porque pesa os seus espíritos, sabe o que está no seu coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 20, 24. O homem não pode entender o seu caminho. Às vezes as pessoas acham que estão muito certo. Estão tudo certo, que está tudo dando bem. Mas ele não sabe aonde vai dar esse caminho que está dando tudo certo, está dando tudo bem. Parece que está dando tudo bem. Ele não sabe aonde que vai dar. Só Deus sabe, só Deus pesa os espíritos das pessoas e vai dar a eles confirmação do caminho ser reto, bom ou não. Porque é Deus quem conhece o interior do homem, foi Deus que fez cada uma. Foi Deus quem fez. E o homem que teme a Deus, o homem que não teme a Deus, o homem que acha que seu caminho é direito, com certeza ele vai pensar no dia de amanhã. Pastor, mas o crente tem que pensar no dia de amanhã. Tem. O crente tem que pensar no dia de amanhã? A palavra de Deus diz que não. Mas nós pensamos só no dia de hoje? Quem já ouviu falar assim, o amanhã pertence a Deus? Você já ouviu isso falar? É assim que Jesus diz. Não preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe com cada dia, porque cada dia tem o seu mal. Mateus 6, 34. Cada dia vai apresentar o seu mal. E para que mal? Para você vencer o mal e permanecer na presença de Deus. Cada dia vai se apresentar de um jeito. É alguém que pisa no seu calo, é alguém que te xinga, é alguém que te corta no trânsito, é alguém que tromba no teu carro, é alguém que te derruba da moto, é alguém que joga a tua moto no chão, sei lá. E você solta um palavrão, ou então pisa no calo de alguém, ou então morde a língua, né, para não falar besteira. Eu aprendi a contar. Mas ultimamente não estou contando, não. Ultimamente eu começo a contar, já estou perdendo as estribeiras já. Por quê? É falta de exercício. Eu aprendi que a gente tem que contar até 10. Não deu? Continua a raiva? Conta até 20. Continua com raiva? Conta até 30. Continua com raiva? Conta até 40. Conta até 100. Conta até 200. Ah, não tem tempo para isso, pastor. Se eu for contar até 200, eu vou perder muito tempo. É isso que o diabo joga na cabeça da gente. A gente pode perder tempo por parar e permanecer e analisar se a gente está na presença de Deus, se Deus está falando conosco, se nós estamos ouvindo a Deus, se estamos andando no centro da vontade de Deus, se estamos fazendo o que Deus espera que a gente faça. A gente não tem tempo mais para isso. Por isso o caminho dos homens não tem volta. Porque os homens que estão no mundo sem a consciência de Deus, não tem volta para eles. A condenação já está fadada, é eterna, é o lago que arde em fogo e enxofre. Aonde vai julgar a besta, o falso profeta, vão cair lá, e Satanás vai junto. E Satanás vai junto para ajudar a tentação e o tormento ficar mais intenso lá. Porque já pensou você conviver com Satanás eternamente? Misericórdia. Eu nunca pensei nisso. Porque eu não vou para lá. Você já pensou? A possibilidade. Você já ouviu falar, estou falando muito de jargão popular hoje, né? Você já ouviu falar assim, te cuide, senão o cachimbo cai? Quem usa cachimbo é preto velho, né?
Dizem que usa o preto velho, não é? Quem aqui conhece das trevas aí? Não é preto velho? O Júlio está aí, Júlio? Por que eu estou falando isso, gente? Não é só o preto velho que existe, não. Existe Zé Pilintra, existe Pombagira, existe Maria Mulambo, existe uma porção de gente que estão influenciados por essa corja do diabo, enviado para molestar os filhos de Deus, para impedir os filhos de Deus de crerem e adotarem as medidas de Deus nas suas vidas, para ter mudança. Todos os homens que não têm consciência de Deus, é porque eles permanecem na morte, que é a separação total de Deus, porque não conheceram, não conhecem ou rejeitaram o caminho estabelecido por Deus para ter acesso a Deus. Deus estabeleceu um caminho. E esses que o rejeitam estão nesse caminho sem volta. Não tem volta para eles, porque não conseguem se arrependerem. Não conseguem e não conseguirão, porque seus corações estão endurecidos pelo engano do pecado. Estão fadados à morte eterna. Não existe Senhora Aparecida, Santo Agostinho, São Sebastião, Santo Antônio, casamenteiro, dizem, né? Se confiar que Santo Antônio vai fazer alguém casar, vai ficar muita gente solteira. Solteiro e solteira. Pega com Jesus não para ver. Porque Jesus bota alguém para encaixar direitinho a tampa para a panela certa. Ah, eu estou divorciando porque não deu certo com a minha panela. Conversa de boi para boi dormir. Conversa do diabo. Queridos, quem casa, se não é pela orientação de Deus, é pela orientação sua própria. É no caminho que você acha que é direito. Você que acha que é direito, mas Deus está muito longe. Está todo mundo caladinho. Não estou bravo não, gente. Eu não estou bravo. Amém? Nenhum desses, nem São Jorge, que enfrentou o dragão, não tem um negócio desse? São Jorge com a lança num cavalo, bonito, pinado, com a lança no dragão, não é isso? É São Jorge mesmo? Eu já vi um quadro desse. É Jorge? Quem já foi idólatra aí? É Jorge, não é? Aí, tá vendo? Nem ele pode conquistar ou dar direito ao homem para ter acesso a Deus, ou à mulher. Nem eles, nenhum deles. Mas Deus preparou uma oportunidade. Deus preparou um cenário para que pudesse mudar esse contexto para o ser humano. Não importa. Deus estabeleceu, até aqui, você pode fazer o que você já fez e não vou considerar se você entender o caminho que eu tracei. E o caminho que Deus traçou foi enviar um Salvador. Salvador de quê? Salvador do desinteresse, da desilusão, Salvador da falta de consciência, da confusão de pensamentos, da idolatria. Deus trouxe um enviado, Ele mesmo se fez carne e chamou Ele mesmo de Filho, Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós para mostrar que é possível o homem voltar desse caminho sem volta. É possível o homem retroceder e entender que ele andou por muito tempo segundo os seus caminhos, segundo os seus entendimentos, segundo a sua vontade. Andou muito tempo dessa forma, mas Deus falou assim: chegou o tempo agora de eu mostrar que o meu mistério vai ser revelado. E o mistério de Deus revelado aos homens foi Ele descer do céu e se fazer carne e ser chamado Jesus. Ele mesmo teve a ousadia e a intrepidez de declarar: eu sou
Eu sou, mesma fala do Pai para Moisés. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completa: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem a mim se não for concedido pelo Pai ou conduzido pelo Pai. Portanto, todos aqueles que reconhecem, que vão a Jesus, que entendem que Jesus é a sua salvação, é a sua válvula de escape, é Jesus aquele que pode lhe dar direção, uma nova consciência, uma consciência de livramento e libertação. Essa consciência só pode ter dada ao homem por Deus, o Criador. Não é possível um homem ter uma consciência de Deus por si próprio, que é como diz a palavra de Deus que lemos: o homem não pode entender seu caminho. E muitos que até entenderam essa realidade querem entender, ou como se fosse possível, entender os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus você não vai entender com a razão. Os caminhos de Deus você vai entender com a revelação de Deus ao teu espírito. Porque Deus fala conosco, com o homem, pelo seu espírito. Deus não fala com o homem pela alma. Deus, através do espírito, atinge a alma, mas a razão do homem tem que se submeter àquilo que vem pelo Espírito de Deus. Aí sim, o homem vai ter mudança na sua vida. Por que Jesus, só Jesus tem esse direito e Agostinho não tem, Maria Aparecida não tem, o Santo Agostinho não tem, o Sebastião não tem, o Santo Antônio não tem? Por que só Jesus tem direito? Porque ele conquistou isso com o seu sangue. Ele derramou o seu sangue, sabe para quê? Para que você, humilde criatura de Deus, pequenina, a gente fala no superlativo pusilânime, né? Pequenino como somos, criaturas de Deus, Ele nos fez exaltado pelo seu sangue a ter acesso ao trono direto de Deus, no Santo dos Santos, chegar lá e poder falar com Deus diretamente, desde que, no nome de Jesus, esteja saindo para os nossos lábios. Tudo porque ele não fez como Adão. Adão, ele pisou na bola feio. Eu não sei quanto tempo ele ficou em comunhão com Deus. Mas possivelmente Satanás é milenarmente maligno, sabiamente maligno. Ele ficou esperando uma oportunidade para pegar Adão no pulo. Não podia pegar Adão, pegou Eva. E Eva pegou Adão. Mas o comportamento de Adão foi morte, para trazer morte. E Deus precisou fazer com que ele, vindo, trouxesse vida, ou um espírito vivificante, para que essas pessoas que estavam mortas para Deus, que estavam impedidas de ter acesso a Deus, pudessem, pelo sangue de Jesus, reconhecendo Jesus, que morreu no seu lugar, que derramou seu sangue e que veio especialmente para desviar a ira de Deus sobre o pecador. É isso que diz lá em 1 João capítulo 4, verso 10. Desviar a ira de Deus. Jesus se tornou o nosso propiciador, ou seja, tornou-nos propícios a Deus, desviando a ira dele de cada um de nós. Se nós fôssemos alvos da ira de Deus. Se fôssemos alvos da ira de Deus, ninguém de nós iria ficar de pé. Mas, em João 6,38, Jesus disse que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. E ele foi fiel a isso até a morte e morte de cruz. Ele não considerou o sofrimento que ele ia ter, apesar de que ele deu uma fraquejada, né? Lá no Getsemane ele deu uma fraquejada.
por amor àqueles que ele achava que não estavam aptos ainda a serem deixados. Mas aí o anjo confortou Jesus. E então Jesus falou assim: tá bom, meu Deus, não faça a minha vontade, mas faça a tua. O Espírito Santo que Jesus iria enviar, iria confortar e iria completar a obra dele na vida dos seus discípulos. Portanto, você que é discípulo de Jesus, você que quer aprender com ele, você que busca a presença dele, saiba que ele nunca, jamais vai te deixar sozinho. Jamais te deixará sozinho. Porque ele, com esse ato dele, de desviar a ira de Deus e ser fiel até a morte e morte de cruz, ele simplesmente venceu todos os principados e potestades e recebeu um nome que está acima de todo nome. E o nome Jesus é um nome de 5 letrinhas, né? Já contou? J-S-U-S. Né, Júlia? Já cantou essa musiquinha? Cantei muito essa música, né, quando fazia missões locais no Amazonas, na Mata Amazônica. Tinha muita criança e eu era o kids de lá. Era o evangelista, era o pregador, era o faxineiro, era tudo. Mas, nesse tempo, foi do tempo que Deus falou, mostrou e fez tanta coisa que eu posso hoje entender que foi a mão dele e não foi nada mérito meu. E esse nome obriga os principados e potestades a se dobrarem diante dele, nas regiões celestiais. E quando você diz o nome de Jesus nas regiões celestiais, os espíritos do demônio tremem, Satanás treme, os principados e potestades tremem. Sabe por quê? Porque o crente que é fiel ao Senhor, o crente que não teme ao Senhor, que não mercadeja a palavra de Deus, um crente que é vívido no Espírito, um crente que busca comunhão com Deus, um crente que se coloca na presença de Deus, que se consagra a Deus, um Deus que busca estar sempre fiel à palavra, em oração. Esse, ao pronunciar o nome de Jesus, faz as regiões celestiais vibrarem, tremerem, e aqueles que resistirem ao nome de Jesus serão feitos a nada, pelo poder desse nome. Por isso é que vale a pena, ao desviar a ira de Deus de sobre mim, feche os seus olhos. Você pode dizer assim: Jesus, diga com vontade, está com sono? Vamos dizer com vontade? Ó, você tem que fazer o inferno escutar. Amém? Amém, gente? Esse negócio de eu ter mandado pedido para fechar os olhos, deu certo não, né, irmão? Acho que não deu certo não. Mas vamos fazer um teste. Diga assim: Jesus desviou a ira de Deus de sobre mim. Eu sou livre, liberto, salvo, na esperança de que Cristo voltará para me buscar e me dar vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, e principados e potestades. Amém? E você precisa declarar, queridos. Quantas vezes você tem se sucumbido diante de pressões e de falas e não tem tido a ousadia de se manifestar? Não pode. Na véspera da eleição, eu vou declarar isso aqui, está em live, tá, né? Não tem problema não. Na véspera da eleição, 2 dias antes, eu tive uma palavra do Senhor, com toda aquela pressão que estava. No sábado à noite estávamos orando aqui, e eu compartilhei a palavra. Joel 2, 26 e 27. E lá diz,
No verso 26, só uma frase. O meu povo não será envergonhado. No 27, o meu povo jamais será envergonhado. Não é porque você e eu somos bonzinhos, não, queridos. É porque Deus preza, zela pelo seu nome. E aqueles que são filhos de Deus e que amam a Deus, Deus preza por eles também. É igual numa mensagem de Luciano Subirá. Até depois da morte, Deus protege os seus santos. Porque o diabo quer pegar as cadeiras, as cabeças, e quer fazer trabalho com os crentes, os filhos de Deus, mas o filho de Deus que é consagrado, e que é temente a Deus, e que anda nos caminhos do Senhor, o diabo não tem poder sobre eles, porque o diabo vai falar assim para os demônios, ó, esse aí é do homem lá de cima. Não tem capacidade de falar que é de Deus, porque não chama Deus de Deus. Ele acha que ele é Deus, e não é. Por isso, queridos, com essa ação de Jesus, ele abriu um novo caminho. Hebreus capítulo 10. Ele abriu um novo caminho de acesso aos céus. Por isso, autoridade e domínio está na tua boca. Autoridade e domínio está na tua boca. Não está no teu braço direito, não está na tua perna, não está no pai, na mãe, não está, está na tua boca. Diga comigo assim: Deus me deu domínio e autoridade no nome de Jesus. Por isso, vou utilizar, fazer uso desse nome na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu trabalho. Em nome de Jesus, tudo. Por que diminuiu tudo? Por que diminuiu tudo? Acharam que tinha terminado, né? Fala, tudo que o diabo arrumou vai ser desfeito em nome de Jesus. Quando eu proferir o nome de Jesus, é o que vai acontecer. Você crê nisso? Dê glória a Deus, em nome de Jesus. Eu quero encerrar lendo com você aqui em Romanos capítulo 6, versos 5 e verso 6. Eu comecei a falar, não terminei. Alguém viu um vídeo aí de alguém falando no dia das eleições, ou no dia posterior das eleições? Alguém debochando do Deus dos evangélicos? Você chegou a ver isso? A declaração do homem, um homem de idade até, dizendo: o Deus dos evangélicos, o Deus que fala e não cumpre. O meu Deus falou e cumpriu. Na hora eu orei, em nome de Jesus, está desfeito o que você falou. Deus não vai deixar essa afronta em vão. E eu estava compartilhando aqui, no dia da oração, no sábado, a respeito disso. Está moendo as coisas aí. Mas o que eu sei é que Deus não deixará o seu nome enxovalhado. E aqueles que são fiéis a Deus, Deus honrará. Deus fará justiça. E Deus mostrará quem é rei, quem fala e cumpre. Deus vai mostrar isso. Escreve aí onde você quiser. Mas Deus falou e Ele cumpre. E eu creio que o que Deus falou, que o povo dele, quando eu digo o povo dele, não é todo mundo não. Não é todo mundo que diz crente não. É o remanescente. Aqueles que são fiéis, comprometidos, que dão exemplo, que amam o Senhor, que lutam pela fé. Como Judas 3 fala, batalham pela fé. Esses são os remanescentes. E eu quero encerrar dizendo, queridos, o caminho de retorno a Deus. Romanos capítulo 6, versos 5 e 6. Pode projetar, vamos ler junto aqui.
A versão está diferente um pouquinho da minha, mas tudo bem. Aqui está plantados, mas eu gosto mais de unidos. Tem a versão... se formos unidos a Ele... Você pode ler junto comigo? Vamos lá, junto. Eu vou ler sem microfone. Leia bem forte. Tome posse dessa coisa aí. Amém? Você já conhece? Tome posse. Declare mesmo agora, lendo em nome de Jesus. Vamos lá? Porque se formos unidos a Ele, a semelhança da sua morte, certamente também seremos a semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso. A nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém? Amém? Você não serve mais o pecado. Você não está sob o domínio desse mundo mais. Você não está sob o domínio de Satanás. Você não está sob o governo de Satanás. Quem governa a tua vida é Cristo. E se você está sob o governo de Cristo, o inferno treme. Você precisa crer nisso e adotar isso e declarar isso. Quem é o teu governador é Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você esteve morto e esteve morta, mas agora você está vivo e está viva para Deus. Então você tem que tomar posse disso. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém. Estou falando com os irmãos aqui, tem uma música. Talvez o pastor Voltuir conheça, o irmão Aurélio talvez conheça, que é uma música que fala das duas substituições de Cristo na vida do cristão. É a música que canta da Hosana, e ele diz: Cristo é a nossa vida. Por que Ele é a nossa vida? Porque Ele morreu a nossa morte. E Ele quer viver a nossa vida. As duas substituições, a cruz e a vida cristã vivida por Jesus. Quando o cristão deixa Jesus viver na sua vida, a sua vida não é mais a mesma. O mundo fica para trás. As coisas novas a cada dia são renovadas, porque o Senhor é um Deus inovador. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Dos pecados feitos com restauração, nada além do sangue, nada além do
Eu preciso, você precisa, nós precisamos exercitar a autoridade. O domínio que Deus nos concedeu foi resgatado a partir do momento que Jesus se tornou o nosso propiciador, o nosso redentor, o nosso resgatador. Jesus nos resgatou com seu sangue. Jesus te resgatou com seu sangue. Jesus não te resgatou por palavras. Ele te resgatou dando a sua vida em seu lugar, em meu lugar. Por causa disso, nós temos dele autorização, no nome dele, para declarar o que ele fez. Nós fazemos em nome dele. Nós podemos fazer em nome dele. Por isso temos que ser um. Temos que buscar ser um no Espírito de Deus e crer como um só homem, para ser um exército que Deus quer que nós sejamos e nos chamou para ser. Queridos, assuma a partir de hoje. Se não assumiu ainda, se já assumiu, amém. Mas a partir de hoje, assuma que você é um filho, que você é uma filha de Deus, investida de autoridade no nome de Jesus, investida de poder no nome de Jesus. Portanto, se não flui na tua vida, é porque algo precisa ser consertado, algo precisa ser mudado, algo precisa ser deixado, para que Jesus se torne o primeiro. Quando ele se torna o primeiro, a diferença é notável. Quando ele se torna o primeiro, a tua vida muda. Eu não sou casamenteiro, mas eu olhei lá. Quando a gente pede alguma coisa a Jesus, persevera, porque ele vai cumprir. Ele cumpre. Não tenha medo, não desista. Está pedindo cura para alguém? Não desista. Você está pedindo mudança na tua vida? Não desista. Você está pedindo para restaurar seu casamento? Não desista. Você está pedindo para relacionar melhor com alguém? Não desista. Você está frio diante de Deus? Não desista. Clame, chore, mas fale com Ele, em nome de Jesus. E você vai ver que Ele vai te ouvir e vai responder. É quando Ele responder, aquela alegria inexplicável vai invadir o teu coração e a tua alma, e você vai ter muito o que compartilhar. Nessa noite tem alguém que deseja retornar aos caminhos do Senhor, que deseja deixar esse caminho sem volta, para estar sendo acolhido por Deus, sendo acolhido por Jesus. Nós estamos aqui para orar e apresentar você novamente a Deus e clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu lar, no nome de Jesus. Alguém que nessa noite deseja reconciliar-se com Deus, ou decidir em ter Jesus como Senhor da tua vida, Ele que desviou a ira de sobre você, esse é o momento de nós orarmos em seu favor. Dê um passo em direção a Jesus, dê um passo em direção a Ele, e Ele vai te acolher. Alguém que quer reconciliar-se com Ele, talvez você ache que está no caminho certo, que está tudo bem, mas pode não estar. A tua vida espiritual está aquecida, tua vida espiritual está fria, precisa mudança, e só Deus pode mudar, só Deus pode esquentar, só Ele pode aquecer o teu coração e te dar um novo entendimento, te dar uma nova vida. É isso que Ele quer fazer com você. Se você deseja, pode dar um passo aqui à frente, vir aqui, nós vamos orar com você, no nome de Jesus. Você sente que precisa arrepender-se por algo que tenha feito ou deixado de fazer, nós podemos orar com você também, e você ser restaurado na sua condição, liberado perdão, e poder ser de Deus, instrumento na mão dEle. Amém? Deus abençoe. Há mais alguém que deseja? Há mais alguém que deseja? Há
Há mais alguém que deseja dar esse passo? Olha, quem não dá o primeiro passo pode estar perdendo a sua oportunidade. Agora eu vou falar de cachorro cotó. Cachorro cotó, você nunca consegue pegar ele pelo rabo. Que ele passou, acabou. A oportunidade que Deus dá é assim. Pode ser assim, né? Não é assim. Sempre dá oportunidade. Mas pode ser como um cachorro cotó. Passou a oportunidade, a morte veio, pronto, perdeu. E aí? Como é que a tua alma fica? No caminho sem volta, na condenação eterna, no lago que há de fogo e enxofre. Quem quer salvar a alma, pegue-se com Jesus. Pegue-se com Ele. Aí a sua alma vai ser salva, vai ser liberta. Lucas 21:19, é claro. É na vossa perseverança que você vai salvar a tua alma. E a tua alma precisa do teu cuidado diante de Deus. Há mais alguém que deseja vir aqui? Nós vamos orar em seu favor. Em nome de Jesus. Não se acanhe. Dê um passo em direção a Jesus. Talvez você ache que já deu. Queridos, estamos falando aqui com o Luiz Henrique. Ele precisa de fortalecimento espiritual, renovo. Quem quer um renovo, é hora de agregar com o Luiz Henrique aqui. Amém? Você quer renovo na tua vida espiritual? Vem receber a oração agora, nós vamos orar junto com você em nome de Jesus. Vamos orar com o Luiz Henrique aqui, e Deus vai fortalecer ele. Olha, você está meio desanimado, está desanimada? Está achando que a coisa não vai dar certo? Se você está achando isso, você precisa de fortalecimento espiritual. Se você precisa de fortalecimento espiritual para crer que Jesus é mais do que o teu problema, do que a tua dificuldade, do que a tempestade que você está passando. Amém? Você concorda e diz amém? Amém. Vamos orar com o Luiz Henrique. Pai, aqui está o teu filho. Senhor Deus, aqui é uma alma preciosa, e o Senhor não deixou que ele ficasse no caminho sem volta. Ele está nas mãos do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o seu coração, conhece o seu espírito, e o Senhor conhece agora, diante de toda a tua igreja, o desejo dele de estar restaurado na comunhão, no relacionamento contigo, na obra do Senhor. Meu Deus, fortalece-o na alma, no espírito, fortalece o seu coração, como diz a tua palavra em Salmo 27:14, anima-te no teu coração, espera pelo Senhor, pois o Senhor há de se fazer presente, há de revelar-se cada dia mais na vida do Luiz Henrique, e fazer com que ele dê testemunho de que o Senhor é muito maior, muito mais do que aquilo que vem contra ele.
no nome de Jesus. Nós o abençoamos como igreja do Senhor, nós o abençoamos e declaramos o Luiz Henrique como vaso nas mãos do Senhor, como ministro, como labareda de fogo, diz a tua palavra, que ele se torne esse ministro, Pai, para o louvor e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos estar encerrando o nosso culto, lembrando do evento de amanhã, às 19h30. Você que não tem nenhum compromisso, pode estar conosco a partir desse horário, amém? Um evento para os homens, né? A união de homens da igreja, amém? E os convidados também, né? Deus te abençoe. Vamos fazer a oração final. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pelos corações dos teus filhos, que se voltem cada dia mais para o Senhor, que estejam sentindo a presença do Senhor e fazendo jus ao nome de Jesus e o que Ele fez em nosso favor. Que a bênção do Todo-Poderoso, o amor incondicional e a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja nos corações, com a alma e com o espírito de cada um dos filhos de Deus aqui na SEAF e em toda a igreja do Senhor na face da terra. E o povo de Deus diz amém. Louvado seja Deus. Que Deus te leve em paz, em segurança, em nome de Jesus.